Uma boa tarde, excelências, ilustre presidente, doutora Márcia Baroni. Agradeço a gentileza de ter me recebido ontem, ouvindo as minhas razões. Estendo as saudações aos eminentes desembargadores, doutor Alcides, doutor Maurício e os demais desembargadores que integram essa egrégia quarta Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo. Trata-se de uma apelação onde se visa reformar a decisão de primeira instância num caso histórico no nosso país, onde se objetiva o reconhecimento de atos de gestão temerária praticado pelo Andrés Sanches, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. O juízo de primeira instância, eminentes desembargadores, acabou não enfrentando a questão meritória trazida na ação. O eminente magistrado de piso entendeu que, na verdade, a questão deveria ser discutida dentro dos órgãos internos do clube. Entendeu que não era caso de intervenção do Poder Judiciário. Então, eu divido a minha sustentação, eminentes desembargadores, em duas partes. A primeira delas, eu busco demonstrar o entendimento pacificado tanto no STJ como no STF no tocante à necessidade extrema de enfrentamento do Poder Judiciário em casos como estes. No presente caso, é irrefutável, a própria parte contrária acaba não entrando nesse enfrentamento. É evidente que o presidente Andrés, ele deixou de observar inúmeras regras estatutárias, como também dispositivos de lei que regem os clubes de todo o nosso país. O primeiro enfrentamento é pautado no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal. Ou seja, a lei não pode excluir de forma alguma a apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, o não enfrentamento dessa matéria acaba causando reflexos nefastos para toda a nossa sociedade. Trago aqui trechos de alguns julgados do STJ como do STF nesse sentido. Trechos, inclusive, citados pela parte adversa em sua contestação. O primeiro deles é do STJ, onde os eminentes ministros entendem que, embora o texto constitucional fomente a prática desportiva por meio de uma política não intervencionista nos clubes e agremiações de desporto, concedendo liberdade e autonomia de direção, não poderá o Poder Judiciário fechar os olhos quando constatadas irregularidades em sua administração capazes de comprometerem a finalidade de sua criação, a atuação de seus membros e a autonomia da agremiação. O STF, eminentes desembargadores, segue esta mesma linha. Ministro Alexandre de Moraes, ele entende que inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o Poder Judiciário. Em caso semelhante, julgando o afastamento ou não dos dirigentes da Federação Mineira de Futebol, o Ministério Público faz uma indagação de extrema importância. Indaga-se se a questão principal é exatamente essa: por se tratar de uma pessoa jurídica de caráter privado, podem os administradores das entidades desportivas invocarem direito a não serem fiscalizados pelo poder público? E conclui, claro que não é possível. O poder público, o poder judiciário deve sim enfrentar toda e qualquer questão que viole tanto o estatuto
como a legislação pátria. Finalizando esse primeiro enfrentamento, trago aqui os dizeres do ministro Gilmar Mendes. Filiando-se à ideia de que a liberdade absoluta não existe em lugar nenhum, portanto, inadmissível extremar a interpretação constitucional da autonomia das organizações desportivas, sob pena de assumirem natureza de verdadeiras províncias, rivalizando com o próprio Estado. Ultrapassadas essas primeiras abordagens, eminentes desembargadores, eu peço vênia para, de uma forma pontual, demonstrar os atos de gestão temerária praticados por Andrés Sanches. Andrés, eminentes desembargadores, praticamente aniquilou as contas do Corinthians Paulista. Gerou um déficit de mais de 177 milhões de reais, veiculado pela mídia como sendo o maior rombo financeiro da história do clube. E mais, tentando acobertar este rombo, eminentes desembargadores, ele passou a deixar de observar inúmeras regras estatutárias. Dentre elas, o artigo 122, parágrafo 2º do Estatuto, não divulgando em sua sede social ou no site da associação as demonstrações financeiras. Pasmem, o artigo 119, parágrafo 3º do Estatuto, exigia que ele e outros administradores, o atual também, caso eles entendam por fazer o endividamento bancário adicional a 10 salários mínimos, somente é possível se houver uma aprovação prévia do CORE, do Conselho de Orientação, e, agindo de uma forma totalmente autoritária e arbitrária, Andrés não observou essa exigência estatutária. A prova disso é que chegou no maior rombo da história do clube. O artigo 120 exigia também, o parágrafo único do 120, que ele fizesse uma revisão na metade do ano do orçamento do clube. Mas jamais ele fez essa revisão, jamais ele submeteu essa revisão à apreciação do Conselho Deliberativo. Além disso, eminentes desembargadores, eminente desembargadora, ele, tentando sempre acobertar este rombo, deixou de observar os mandamentos do artigo 111 e 112 do Estatuto, não fornecendo informações aos conselheiros, ao Conselho Deliberativo, sobre informações que lhe eram questionadas. Além dessas infrações estatutárias, ele colocou o clube numa situação de extremo risco a ponto de poder perder os benefícios do Profut, uma legislação federal que concede aos clubes de futebol benefícios fiscais. Ele formou um déficit maior, acima de 20% da receita bruta apurada, infringindo, portanto, o artigo 25 do Profut. Não para por aí. O artigo 4º da referida legislação exige que, para que o clube possa permanecer ali a gozar dos benefícios da lei mencionada, deveria o presidente adequar as finanças e reduzir o déficit para até 5% de sua receita bruta apurada no ano anterior. Diferentemente disso, Andrés, ele elevou o prejuízo do clube acima de 20% da receita bruta apurada. E sempre, eminentes desembargadores e eminente desembargadora,
deixando de divulgar, como exige tanto o estatuto como a legislação atinente ao caso, deixando de divulgar informações atinentes à sua gestão, tanto aos associados como aos torcedores. Dessa forma, o que se objetiva neste julgamento de hoje é que seja criada uma regra para esses administradores que acabam fazendo do clube sua empresa particular. A decisão que se busca hoje não é apenas uma punição à má administração e inobservância das legislações federais a Andrés, e sim para que o nosso poder judiciário paulista diga de uma certa forma a todos os outros administradores de clube de futebol, de escola de samba, de entidades do gênero, de que o poder judiciário pode e deve intervir quando restar provada de forma categórica, como é o nosso caso de hoje, a má gestão, a inobservância aos mandamentos estatutários, como também a legislação federal. A questão meritória ela não foi enfrentada, como eu disse, pelo juízo de piso, mas também não foi rebatida pela parte adversa. Por quê? Contra fatos não há argumentos. Está provado de forma categórica que efetivamente ele cometeu esses atos ilegais e irregulares. Após o término do seu mandato, foi analisado pelo clube, pelos órgãos deliberativos, as contas do Andrés. Tanto pelo Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, pelo CORE. E as contas foram reprovadas, eminentes desembargadores. Entretanto, talvez por questões políticas internas, ele não tenha sido punido. Como o mandato já terminou, o que se busca hoje aqui é o reconhecimento daquilo que já está provado, inclusive pelos órgãos internos, para que ele sofra assim uma sanção e ele fique, ao menos, punido no sentido da sua inexigibilidade por 10 anos, como é previsto no Estatuto do Clube. Eu não quero aqui falar de forma redundante fatos que já estão provados. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. E apenas como pedido subsidiário, caso não seja o entendimento desta Corte de Justiça, que seja reformada a decisão de primeira instância, se entenderem de forma diversa daquilo que eu trouxe, no sentido de julgar a questão sem o enfrentamento do mérito, porque, na verdade, o juízo de piso, ele não enfrentou o mérito. Então, eu agradeço muito aqui a atenção de Vossas Excelências e acredito piamente de que vamos criar uma nova linha a ser adotada no nosso país no julgamento de hoje a todos os administradores de clubes desportivos. Muito obrigado.